Hoje nós vamos dar encerramento à nossa série de background histórico, ou pano histórico, de como os pentecostais e neopentecostais chegaram até nós. Nós vimos na última apresentação que a primeira onda do pentecostalismo no Brasil veio através de missionários vindos dos Estados Unidos, embora não fossem americanos, e fundaram as duas primeiras igrejas no começo da década de 1910. A primeira foi a Congregação Cristã do Brasil e a segunda foi a Assembleia de Deus. Ora, aí existe uma segunda onda de implantação do pentecostalismo no Brasil. E essas igrejas têm algumas características diferentes das igrejas do início, das igrejas clássicas da primeira onda. Ocorre que o ênfase dado pela Congregação Cristã do Brasil e pela Assembleia de Deus era no batismo do Espírito Santo e, portanto, falar em línguas, como dons espirituais. Mas as outras pessoas, que não dessas duas denominações, imagino que começaram a perguntar, mesmo fora do Brasil, porque a primeira igreja da segunda onda veio dos Estados Unidos também, começaram a perguntar sobre os outros dons, mais ou menos assim. Por que só o dom de falar em línguas? Por que esse dom é o mais importante e deveria ser dado ênfase nesse dom? Se existem tantos dons que aparecem na Bíblia, como dons do Espírito Santo. E aí, dentro desse espírito, imagino eu, apareceu a igreja vindo através de missionários, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que se instalou em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, em 15 de 11 de 1951. O que a Igreja do Evangelho Quadrangular tinha de diferente da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã do Brasil? Bom, a ênfase, na verdade, deixou de ser em falar em línguas, eles também falavam em línguas, mas como uma coisa secundária, e passou a ser a cura divina, o dom da cura, a cura que o Espírito Santo promove na vida daqueles que buscam uma cura para algum problema, não necessariamente físico, mas talvez psicológico também. Então, essa passa a ser meio que a razão de existir essa nova onda, chamada segunda onda do pentecostalismo no Brasil. E essa igreja, nesse caso, a Igreja do Evangelho Quadrangular, segundo o censo do IBGE de 2010, que foi o último censo feito com dados religiosos, registrou 1.808.389 membros, o que torna a Igreja do Evangelho Quadrangular a quinta maior denominação protestante no Brasil por número de membros, ou denominação evangélica. Em 1997, a igreja contava com 5.530 templos e obras novas, 2.026 templos, 1.700 e tantos salões e 1.700 e tantos tabernáculos de madeira. Essa igreja, quando veio para o Brasil, ela tinha uma característica interessante. Ela cresceu e ficou conhecida através das suas reuniões em lugares públicos, tipo estádios, em praças, etc. E também no que se chama de tendas. Eles traziam tendas, mandaram até fazer umas tendas de lona, armavam e pregavam a palavra lá. Só depois a igreja começou realmente a construir templos. A segunda igreja dessa segunda onda a se estabelecer no Brasil já era por missionários brasileiros, ou seja, a última igreja que veio explicitamente com missionários de uma outra denominação já existente nos Estados Unidos foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, que teve então essa implantação bem parecida com as igrejas históricas e do avivamento, porque essas igrejas já existiam nos Estados Unidos quando eles vieram para cá. Lembra? As duas primeiras, Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil,
eram de missionários, mas essas igrejas não existiam nos Estados Unidos. Elas meio que foram, por exemplo, a Assembleia de Deus foi instalada antes no Brasil do que nos Estados Unidos, e a Congregação Cristã do Brasil, idem. Mas essa igreja é diferente, ela existia, a igreja de Evangelho Quadrangular, chamada Foursquare Gospel, nos Estados Unidos, e ela veio para cá. Estávamos falando da segunda igreja. A segunda igreja, Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo e Silva, que morreu em 1990, foi instalada em 1955. Ele era um trabalhador da construção civil que veio a São Paulo da Mata Sul de Pernambuco, converteu-se ao movimento pentecostal na Assembleia de Deus e algum tempo depois aderiu à Cruzada Nacional de Evangelização, que lembra que eu falei que a Igreja do Evangelho Quadrangular fazia movimentos e em praças, etc. Era uma cruzada, e de uma dessas cruzadas da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele se converteu. A Igreja do Brasil, o Brasil para Cristo, cresceu na maior parte de áreas pobres e operárias na zona leste de São Paulo. A Igreja do Brasil para Cristo alcançou destaque entre as denominações pentecostais do Brasil, mas, ao contrário das outras, não tem nenhum ou quase nenhum trabalho em outros países. A denominação possui hoje 2.300 congregações com 180 mil membros. Tem uma pequena presença no Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Argentina, Portugal e nos Estados Unidos, eminentemente cuidando dos imigrantes brasileiros naquele país. A terceira igreja é a Igreja Deus é Amor. Foi fundada em 3 de junho de 1962 pelo missionário Davi Martins de Miranda. A Igreja Pentecostal Deus é Amor iniciou com 3 membros somente: o Davi Miranda, a sua mãe e sua irmã. O auge do crescimento da Deus é Amor ocorreu nas décadas de 70, 80 e 90, principalmente em programações de rádio, com pregações e gravações, sendo responsável pelo crescimento do número de evangélicos no Brasil. Ou seja, foi a primeira igreja que teve uma presença significativa e usava o rádio, ou seja, um meio de mídia de massa, para crescer. Quais são as características da Deus é Amor? Deus é Amor, é preciso dizer que a Deus é Amor surge já numa época onde estavam começando a aparecer as igrejas neopentecostais. Mas ela não é uma igreja neopentecostal, uma igreja pentecostal clássica. A única característica dela de neopentecostal é usar meio de massa. Mas é uma igreja que não adere à agenda e à ideologia das igrejas neopentecostais de modo geral. Nós vamos ver por quê. Primeira condição é o asceticismo, que não ocorre nas igrejas neopentecostais. Então eles têm regras como não assistir TV, não fazer tatuagem, não ingerir bebidas alcoólicas, as mulheres evitar cortarem o cabelo, não usar roupas sensuais, aos homens que evitem os cabelos compridos. Não é aconselhável o uso de barba, bigode e costeleta, que a beleza seja conforme a orientação bíblica no interior, ou seja, para a mulher não cuidar de sua beleza exterior. O principal meio de comunicação da IPDA, como disse, é o rádio, o qual transmite um programa A Voz da Libertação há mais de 50 anos. A Rádio Deus é Amor é retransmitida para emissoras do Brasil e do exterior. E a terceira igreja dessa segunda onda brasileira é a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, também conhecida como Casa da Bênção. Foi fundada em 1964 em BH e depois mudou para Brasília, em Taguatinga, em 1970. Ela foi fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e a missionária Ruth Brunelli de Oliveira. Tirando a igreja do Evangelho Quadrangular, essas igrejas de segunda onda
começa a ter uma característica que a gente vai ver nas igrejas neopentecostais, que elas foram fundadas por indivíduos que continuaram na liderança da igreja. Com o risco de talvez ofender alguém ou não gostarem do que eu vou dizer, são igrejas com dono. Manuel de Melo, Davi Miranda, Casa da Bênção, Doriel de Oliveira e a missionária Ruth Brunelli de Oliveira, que são os fundadores, se tornaram meio que donos da igreja. Eles dirigem a igreja e seus descendentes dirigem a igreja e ficou como uma espécie de propriedade hereditária desses missionários. Hoje essa igreja Casa da Bênção tem 45 anos de existência e se mede a grandiosidade dessa Casa da Bênção pelo crescimento da obra em todo o Brasil e no exterior. São mais de 2.000 igrejas espalhadas por todos os lugares no Brasil e em outros países, estando nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, em Gana, Costa do Marfim, Japão, Inglaterra, Suíça e inúmeros outros países. Então, essa igreja completa a segunda onda, que aconteceu basicamente de 1951 até 1965. Depois vem a terceira onda. Mariano, em seu livro Neopentecostais, e Freston, em sua outra obra sobre o pentecostalismo, consideram essa terceira onda como sendo os neopentecostais. Eu não vou dividir, eu vou discordar desses autores e não vou dividir essa terceira onda. Eu vou separar essa terceira onda de pentecostais com os neopentecostais. Por quê? O que eu vou considerar cronologicamente, em termos de tempo e data da instalação, como terceira onda. Eu vou considerar os chamados movimentos carismáticos ou avivados que ocorreram dentro das igrejas históricas. O primeiro deles, que a gente deve falar, é o movimento da renovação carismática católica. Ou seja, esse movimento surgiu na Igreja Católica nos Estados Unidos na década de 1960 e depois veio para o Brasil. Ele tem alguns elementos do pentecostalismo, oração em línguas, liturgias animadas, encontros pessoais com Cristo, etc. É uma mistura de pentecostalismo com pietismo católico, na tradição luterana, que é esse encontro pessoal e menos institucional da igreja. Apesar de suas origens ecumênicas, alguns de seus adeptos brasileiros alegam que no Brasil o movimento teria também a intenção de contribuir para reduzir o ritmo de queda do número de católicos. Ou seja, os hábitos pentecostais estavam fazendo as igrejas crescerem bastante. E, em algum momento, os católicos fundaram esse movimento carismático com dons do Espírito Santo dentro das igrejas católicas. E hoje você tem, inclusive, algumas igrejas católicas mais carismáticas e outras mais clássicas. Outras igrejas históricas que passaram por essa pentecostalização, ou seja, o explicitar e o exercício de dons espirituais nos dias de hoje, foram minorias dentro das igrejas protestantes históricas que começaram a adotar esse tipo de comportamento. E isso fez com que essas minorias nas igrejas acabaram se separando das igrejas principais. Então é como se você tivesse hoje uma ou várias igrejas presbiterianas e aí uma igreja presbiteriana carismática que eles chamam de igreja presbiteriana renovada, onde os dons do Espírito, seja de cura ou de falar em línguas, estão presentes. É uma nova denominação do Brasil que saiu das igrejas presbiterianas e existem 2 igrejas pentecostais presbiterianas, aliás.
A Igreja Presbiteriana Renovada é a mais importante e a maior, que saiu das igrejas presbiterianas. O mesmo aconteceu na Igreja Metodista, com a Igreja Metodista Wesleyana. Aconteceu entre os batistas, fundando uma nova convenção, chamada Convenção Batista Nacional, que é uma convenção batista pentecostal, e a Igreja da Renovação Luterana no Brasil. Ou seja, até entre os luteranos surgiram movimentos pentecostais. E essas igrejas, então, acabaram se unindo e formando denominações pentecostais das igrejas clássicas. Então, aqui, para mim, é claro que esse movimento se enquadra dentro do movimento de igrejas pentecostais no modo geral, não chegam a ser neopentecostais. Até porque essas igrejas todas, católica, romana, luterana, metodista e presbiteriana, continuam com uma característica bastante diferente das igrejas neopentecostais que nós vamos ver. É que não existe uma espécie de dono, não existe uma espécie de chefe, não existe uma espécie de, sei lá, rei da igreja, entendeu? Nessas igrejas, eles mantiveram a estrutura governamental das denominações dos quais eles originalmente vieram. Portanto, não é uma coisa de indivíduos, é uma coisa de manter uma estrutura governamental de igreja. Então, até aqui, de todas as igrejas que surgiram até 1965, somente as igrejas O Brasil para Cristo, A Casa de Bênção e Deus é Amor têm essa tradição do governo do missionário original, seguido pela sua família na liderança, seus descendentes. Então, qual é a diferença entre essas e as igrejas neopentecostais? Bom, teologicamente, elas são bastante diferentes. A única semelhança, aliás, é o fato de ter um missionário, um apóstolo, um pastor ou um bispo que fundaram essa igreja e continuam no governo e no poder nessas igrejas. Mas vamos então falar agora, para tentar concluir, e olha, o trabalho é infinito nessa área. Quando a gente começa a falar de igreja neopentecostal, eu precisaria de 3 horas para explicar tudo, mas como eu estou dando só um background histórico, eu não vou entrar em detalhes, mas vou deixar claro que eu vou resumir bastante. E, na verdade, vou mostrar um modelo que é a Igreja Universal do Reino de Deus, resumidamente, porque ela é gigante, seus braços, seus tentáculos espalham-se por todas as áreas da sociedade, e eu vou então começar a descrever a Igreja Universal do Reino de Deus como um modelo do que vem a ser uma igreja neopentecostal. Bom, esse neopentecostalismo, que para mim é um movimento separado, e para o Mariano, do livro Neopentecostais, é a terceira onda, afirma que tem uma teologia que afirma que a bênção é alcançada não apenas com a fé, mas também é preciso fazer sacrifícios, que são os dízimos e as ofertas. Segundo a Wikipedia, Edir Macedo, o fundador da igreja, disse: a pessoa que der tudo à igreja receberá tudo de Deus. Uma relação que, segundo ele, é inevitável. É um toma lá da cá. Ele reconhece que é um toma lá da cá e reconhece que você tem que dar tudo para a igreja para que você receba tudo de Deus, todas as bênçãos de Deus. Ele também disse, segundo a Wikipedia, a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, cresce porque o povo é beneficiado. Caso contrário, a Igreja Universal do Reino de Deus jamais existiria. Ou seja, não existe nenhuma intenção, e os membros são bastante, já conversei com alguns, são bastante conscientes de que, sim, você deve dar tudo para a igreja.
que as suas bênçãos, que é o que eles estão procurando na igreja, vão aparecer, Deus vai lhe dar se você der tudo que você puder para a igreja. Além do sacrifício de doação, também faz parte da estrutura do exercício religioso de um crente da Universal os testemunhos. Ora, se você está procurando uma bênção, seja material, educacional, no amor, na vida sentimental, etc., existem testemunhos de pessoas que alcançaram essas bênçãos na igreja. Faz parte do marketing, se vocês quiserem. Não adianta você falar que as pessoas vão receber bênçãos se você não prova ou não mostra quem recebeu as bênçãos. Então, chamar a pessoa na frente, no altar, e ouvir a bênção que ela recebeu, mostrar as muletas, as cadeiras de roda, pessoas que não enxergavam passaram a enxergar, pessoas que usavam muletas ou cadeiras de rodas e passaram a andar, pessoas com dor nas costas que receberam a bênção de não ter mais dor nas costas ou problemas de saúde, é parte de como a igreja cresce, de como os crentes acreditam que o que a igreja está falando é verdade. A Igreja Universal do Reino de Deus, a primeira igreja considerada neopentecostal no Brasil, foi fundada em 9 de julho de 1977 no Rio de Janeiro. Deixa eu falar alguma coisa sobre isso. Os acadêmicos observaram que as igrejas de primeira e segunda onda nasceram e cresceram-se em São Paulo. E as igrejas neopentecostais nasceram e cresceram, majoritariamente não todas, no estado do Rio de Janeiro, na grande Rio de Janeiro. É uma característica que ninguém sabe por quê, mas que reflete, de certa maneira, nos hábitos das igrejas, principalmente com relação a usos e costumes, como nós vamos mencionar. Bom, a Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada por Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, que depois saiu e fundou uma nova igreja, vamos falar logo adiante. Curiosidade, o Romildo, ele é casado com a irmã do Edir Macedo. Quer dizer, essas duas denominações que a gente vê na TV toda hora, etc., existe entre eles um parentesco familiar. A IURD tem mais de 6.000 templos, 12.000 pastores, 1.800.000 fiéis ao redor do país. É uma das maiores, está defasado esse número, é um pouco maior. É uma das maiores organizações religiosas do Brasil e a 29ª maior igreja em termos de seguidores no mundo. A TV Record, onde a gente vê bastante programas da Igreja Universal, pertence, na verdade, não à igreja, mas ao Edir Macedo, o dono da Universal, ou o chefe da Universal, se preferir. E ela é controlada por bispos da Universal. Somando-se à TV Record, existem emissoras de rádio e televisão da igreja, tornando a Universal a maior controladora de concessões de televisão do Brasil, ultrapassando inclusive o Grupo Globo em número de emissoras próprias. E ela é alvo de críticas e controvérsias, algumas até discutidas na justiça, por causa da sua cobrança do dízimo bastante intensa e forçosa, a influência política. Ela é fundadora e dona do Partido Republicanos. A intolerância contra os católicos, existe aquele episódio de um pastor na década de 70 ou 80 chutando a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, e o combate intenso sobre ou contra as religiões de matriz africana.
as religiões afro-brasileiras e o espiritismo. A IURD, ao contrário de todas as outras igrejas, não promove o nome ou a foto de seu fundador, digo todas as outras igrejas neopentecostais, nas fachadas da igreja. Se você passar numa igreja do Valdomiro, passar numa igreja do R.R. Soares, a placa do lado do nome da igreja existe uma foto do R.R. Soares ou do Valdomiro. E assim funciona a Igreja Universal do Reino de Deus. Existiria horas para se falar isso. A biografia do Edir Macedo, quando ele fala sobre o tempo que passou na prisão, os processos que a igreja sofre, a fama que tem de tirar dinheiro das pessoas, etc. Mas uma coisa precisa ficar clara: as pessoas que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus sabem exatamente onde estão indo, o que lhes é pedido, mas elas reconhecem e concordam que elas recebem bênçãos na igreja, então tudo isso vale muito a pena. Em 1980, o R.R. Soares, o Romildo Soares, deixa a Universal para fundar a própria igreja. Eles ambos, na verdade, vieram de uma igreja chamada Nova Vida, de um missionário canadense em McAlester, no Rio de Janeiro. Então eles saíram de lá, seguindo aquela teologia da prosperidade, fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus, e em 1980, em 7 de junho, o R.R. Soares funda uma nova igreja, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Na verdade, eles tiveram um desentendimento. O Edir Macedo queria desenvolver a igreja no Brasil e enfatizava a libertação do mal, a luta contra o diabo, etc. O R.R. Soares enfatizava a cura divina em vez da batalha espiritual, a luta contra o diabo, possessões, etc. E queria desenvolver a igreja fora do Brasil também. No final, a Igreja Universal cresceu de uma maneira que mesmo o R.R. Soares, com a sua tentativa de implantar a igreja fora do Brasil, e o fez, não cresceu tanto como a Universal. A Universal é um gigante. Como eu disse, ficaria 3 horas aqui falando só sobre o que é Universal, sem entrar em doutrina. Para vocês terem uma ideia de onde essas igrejas chegaram e seus donos, porque são efetivamente donos da igreja, segundo a revista Forbes, é uma revista que fala sobre milionários nos Estados Unidos, R.R. é o 4º pastor mais rico no Brasil, na verdade é o 3º, superado pelo Edir Macedo, pelo menos naquela edição da revista, o Valdomiro Santiago e o Silas Malafaia, respectivamente. Depois, e qual é a característica que eu acho que é importante falar dessas igrejas neopentecostais, que eu falei que eram diferentes das outras de primeira, segunda e terceira onda. E por isso eu as separei. Essa igreja, ela tem eu vou deixar um quadro aqui no final das diferenças entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo no Brasil. Se você falar em termos de dons espirituais, os pentecostais dão a ênfase em línguas, no dom de línguas na primeira onda e o dom de cura na segunda e terceira onda. Os neopentecostais não dão tanta importância, embora os tenha em dom de línguas, e dão uma ênfase na libertação do diabo, do demônio, do mal e cura. Agora são coisas que são controversas, mas são observações minhas como cientista da religião. Essas igrejas de primeira, segunda e terceira onda do pentecostalismo não têm fins lucrativos.
As igrejas neopentecostais claramente têm fins lucrativos. As igrejas pentecostais clássicas não propagam a teologia da prosperidade, mas as igrejas neopentecostais sim. A batalha espiritual contra o diabo não é o principal fator nas igrejas de primeira, segunda e terceira onda. Embora haja, mas não é o principal. Enquanto nas igrejas neopentecostais é sim o leitmotiv, como se diz em alemão. Ela é uma das funções principais da igreja, é fazer com que os seus crentes vençam a força do diabo em suas vidas. E aqui vem uma bastante significativa, na minha opinião. Contra usos e costumes, nas igrejas de primeira, segunda e terceira onda, segundo a minha divisão, existe um asceticismo pessoal e um movimento de santidade. Se vê, a Deus é Amor condena TV, maquiagem, cortar o cabelo na mulher, deixar o cabelo comprido no homem, roupas sensuais, etc. Enquanto nas igrejas neopentecostais não existe essa preocupação com usos e costumes. Talvez seja influência de uma ter sido fundada no estado de São Paulo, umas, e as neopentecostais oriundas do Rio de Janeiro, onde a sociedade é um pouco mais liberal. A membresia das igrejas de primeira, segunda e terceira onda é fixa. São membros de tais igrejas fixas. Na membresia das igrejas a membresia nas igrejas neopentecostais, ela é fluida. A pessoa vai na Igreja Universal do Reino de Deus, se não consegue a bênção que está procurando, vai na Igreja do Valdomiro, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Se não consegue o que está procurando, vai na Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, e assim por diante. Eles não têm essa membresia fixa de modo geral. Lógico, existem membros que vão ficando porque vão obtendo as graças que eles vêm procurar. Quanto a meios de evangelização, as igrejas pentecostais de primeira e segunda onda, excetuando-se a do missionário Davi Miranda e a do Manuel de Melo, são igrejas que evangelizam através de campanhas e dentro das suas próprias igrejas. Enquanto nas igrejas neopentecostais é bastante forte a evangelização através de rádio, TV e música. Sucessão de lideranças, as igrejas de primeira, segunda e terceira ordem têm seus, com exceção dessas de missionários, Deus é Amor, Casa da Bênção e o Brasil para Cristo, são igrejas com sucessão de lideranças por eleição, inclusive essas eu acho. Mas nas igrejas neopentecostais é claramente uma sucessão hereditária dos donos e da família dos donos. Não existe qualquer uniformidade teológica dentro das igrejas neopentecostais. Cada um acredita uma coisa, cada um despreza outra coisa. Por exemplo, dentro da própria igreja, o Edir Macedo já se declarou várias vezes não ser contra o aborto, enquanto todos os outros pentecostais e neopentecostais são veementemente contra o aborto. Então não existe uma uniformidade teológica. E essa uniformidade teológica é bastante constante nas igrejas de primeira, segunda e terceira onda, o pentecostalismo. O exorcismo, embora existam nas igrejas pentecostais, inclusive as clássicas, é muito raro. Nas igrejas neopentecostais, é uma presença frequente em seus cultos e nas suas atividades, cultos de libertação ou de exorcismo. E o dízimo é, sem dúvida nenhuma, incentivado em todas as igrejas, inclusive as pentecostais, primeira, segunda e terceira onda, mas ele é imposto com certo rigor, com uma certa força, imposto mesmo, nas igrejas neopentecostais. Bom, depois da igreja que nós falamos, Internacional da Graça de Deus, foi surgindo novas igrejas neopentecostais no Brasil. Não dá tempo para falar aqui de todas, mas para vocês identificarem, a Igreja Renascer, que promove a
a passeata do Dia Nacional da Parada para Cristo, da missionária Sônia e do bispo Estevão Hernandes. É uma igreja neopentecostal que no começo, ao contrário das outras igrejas pentecostais, atendia mais ou procurava atender uma clientela de classe média e até média alta. Surgiu a igreja Bola de Neve, do Rinaldo Seixas, que faleceu recentemente, nós estamos em 2025, ele faleceu no meio de 2024, num acidente de moto, perto de Campinas, que é uma igreja que quando começou com um ambiente para jovens e pessoas descoladas e etc., onde ele usava uma prancha de surf como altar. E esse ficou sendo o símbolo da igreja Bola de Neve, teoricamente atendendo aos caras mais jovens, como eu disse. Uma outra igreja que surgiu e tem um movimento muito forte com os jovens, surgiu em Brasília, é a igreja Sara Nossa Terra, que iniciou com o seu dono, o Rodovalho. De todos esses, é o único que eu conheci pessoalmente. E é uma igreja, na época ele estava fazendo um movimento no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, 3 dias de campanha espiritual, e estava coalhado de jovens, assim, tipo 85% das pessoas presentes eram adolescentes, pós-adolescentes e jovens adultos. É a audiência principal da Igreja Sara Nossa Terra. E a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro, não sei há quantas anda, porque ele andou tendo problemas com a justiça, teve uma falência decretada, um monte de dívidas, não sei nem se ainda existe no vigor que existe. Existe, mas não sei se no vigor que existia antes. Uma igreja com fins lucrativos, onde o pastor, na lista da Forbes, vai mal economicamente, é uma igreja que, dentro dos padrões de fins lucrativos que essas igrejas neopentecostais têm, é uma igreja que não deve estar crescendo, mas eu desconheço. E ainda que tornou-se bastante visível nos dias de hoje, na política, em Brasília, partidária, Bolsonaro, etc., a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, fervoroso apoiador do bolsonarismo no Brasil. Bom, todas essas igrejas, representantes na política brasileira, seja a nível municipal, estadual e federal, e são bastante fortes. Eu vou pôr um quadro aqui do crescimento da bancada evangélica aqui no Congresso Nacional, para vocês terem uma ideia de como ficaram relevantes os neopentecostais e até alguns pentecostais. Bom, eu espero ter dado um quadro do que são os pentecostais e neopentecostais, de onde vieram, mais ou menos como as igrejas se estabeleceram e mais ou menos o que acredito. Daqui para frente eu vou fazer uma série, começando de novo na igreja neotestamentária, na noite de Pentecostes, e como ela chegou até hoje, conforme já foi falado aqui, mas em termos de doutrinas. É uma série de teologia, se você quiser saber o que diferencia em termos de fé uma igreja de outra, no que cada igreja acredita, as regras de fé de cada igreja, fontes de fé, eu vou estar falando nisso. Vai ser uma série menor, porque o assunto é mais técnico, mas é um assunto que dá para tratar com competência num menor número de apresentações. Então, até lá, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tanto quanto eu aprendi nessa jornada, bastante sobre como chegaram os pentecostais e neopentecostais até nós, nos dias de hoje.
Eu agradeço que vocês participaram disso, espero que vocês continuem conosco. Meu canal não é monetizado, eu não tenho interesse financeiro algum em toda essa história. Se for possível, não vou monetizar para que não haja propagandas nas apresentações que eu faço. Mas se vocês puderem difundir, passar adiante, dar um like, eu agradeceria porque faz com que mais pessoas ouçam a gente e mais gente fique ciente de quem são todos esses diferentes cristãos no mundo. Num futuro não tão próximo, eu vou fazer uma série sobre o islamismo, que é um livro que eu estou escrevendo. Eu agradeço a vocês por tudo e espero tê-las nas próximas séries que a gente fizer. Muito obrigado pela sua consideração e tempo. Adeus.